Sou Fernando Beltrame, CEO da Ecaplan, e você está no Descomplicando, o primeiro podcast da Ecaplan para tratar o tema de sustentabilidade, clima e estratégia. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que é o turismo sustentável. E para falar sobre esse tema, eu tenho comigo a Marina Figueiredo, que é presidente da Brastoa, a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, uma super referência no tema de sustentabilidade para o Brasil. Bem-vinda, Marina. Obrigada, Fernando. Primeiro, obrigada aqui pelo convite para a gente poder fazer essa conversa de turismo sustentável, que para a gente é um tema tão importante na Brastoa. Como você falou, a Brastoa representa as operadoras de turismo do Brasil. A gente tem hoje 90 associados que fazem parte aqui da entidade. E mais do que isso, a gente tem os principais operadores de turismo de lazer do Brasil associados à Brastoa. Em 2024, que são os nossos dados mais recentes, esse grupo movimentou aí mais de 10 milhões de embarques pelo Brasil e pelo mundo. Então, mais do que nunca, até por esses números, faz muito sentido que a gente entenda o impacto que esse movimento de viajantes em todo o mundo gera. Então, falar de turismo sustentável para a gente é uma obrigação, né? É um compromisso e é uma agenda que tem sido aqui tão importante dentro da entidade. A gente hoje acaba sendo aí referência e liderança dentro desse tema, principalmente aí dentro do turismo. Já há mais de 20 anos que a gente fala sobre isso, não é uma conversa que começou agora, de repente, onde essas discussões e cobranças de sustentabilidade estão tão latentes, né? A Brastoa fala isso já há 25 anos que a gente estruturou essa pauta dentro da entidade, uma série de projetos que a gente vai contar aqui que a gente tem feito, inclusive a grande maioria deles aí com a parceria da Ecaplan. A gente tem atuado para que a gente possa ter de fato um turismo sustentável, responsável e regenerativo acontecendo no nosso setor. Legal, obrigado, Marina. E daí eu já vou direto para uma primeira pergunta. O que é o turismo sustentável? E também, não só do turismo sustentável, mas falar o que é o turismo predatório. Ótima pergunta. Aliás, acho que é uma pergunta que a gente que trabalha e que faz turismo precisaria fazer todo dia, o tempo todo, se o que a gente está fazendo é um turismo sustentável ou se a gente está atuando aqui no modelo predatório que já não cabe mais nos dias de hoje, né? E não tem outro modelo de fazer turismo hoje que seja aceitável, que não seja aí o turismo sustentável. Quando a gente fala aí de turismo sustentável de verdade, a gente está falando de um turismo que, na sua essência, trata de tudo de uma forma equilibrada. Então, é um turismo que gera valor econômico, porque é importante, sim, a gente estar gerando recursos, né, e movimentando a economia e sendo financeiramente aí, positivo, mas a gente está falando de fazer esse negócio economicamente viável com respeito ao meio ambiente, com respeito às pessoas, às comunidades, ao território, com uma responsabilidade aí, social e ambiental, sem aí degradar ou comprometer todos os espaços que a gente atua hoje. E é importante destacar que turismo sustentável, às vezes tem um desentendimento das pessoas de entender como um segmento, né, de turismo, e não é isso. Turismo sustentável não é segmento, não é nicho, não é algo alternativo. É um modelo que tem que ser praticado por todo mundo que faz turismo, né? O turismo, ele precisa ser sustentável. É uma forma aí da gente pensar o turismo de forma planejada, operar e consumir aí um turismo olhando principalmente aí para esses 3 pilares, né? De impacto ambiental, do impacto social e de uma viabilidade econômica. Na prática, significa que quando a gente vai fazer o turismo, a gente tem que estar se perguntando, né? É um turismo que respeita o território? É um turismo que respeita as comunidades e a sociedade que ali vive? Ele valoriza a cultura e as pessoas daquele local para onde a gente está indo, da onde a gente está desenvolvendo a atividade? E acho que principalmente o modelo que a gente está fazendo hoje, ele vai fazer com que esse território continue a existir daqui 10, daqui 20 anos? Se a resposta para uma dessas perguntas for não, então aí certamente isso não é um modelo de turismo sustentável. E aí a gente vai para esse outro extremo que você falou, que é o turismo predatório, que é o turismo que desgasta, que consome demais os ambientes, os recursos de forma irresponsável, seja eles o ambiental, que gera conflito na comunidade,
que degrada os espaços físicos, que está enxergando só a curto prazo. Então, muitas vezes é um modelo de que parece até num primeiro momento que é um turismo de sucesso, né? Tá vindo muita gente, nós estamos aqui lotando o destino, mas que a longo prazo ele não se sustenta e que no final das contas é aquele clássico destino onde você, de repente, gera um volume grande e daqui a pouco você deixa o destino de lado, porque ele já não é mais atrativo. No final, a experiência nem para o viajante é positiva, para o território, para aquela comunidade que vive ali, não é positiva. Legal, Marina. Então, no turismo predatório, né, ele está olhando muito mais os números, quantidade, voos, turistas, enquanto o sustentável, como você colocou, você tem uma maior permanência do destino, você tem a parte de qualidade, você olha para o desenvolvimento local. Bacana. E na Abrastor vocês têm um exemplo muito interessante, um projeto muito interessante, que ele destaca e valoriza os destinos sustentáveis, né, que é o Prêmio Abrastoa de Sustentabilidade no Turismo, o maior prêmio de sustentabilidade ligado ao tema de turismo aqui do Brasil. Já está na sua 13ª edição. E, Marina, queria que você comentasse um pouquinho, compartilhasse um pouquinho com as pessoas o que é o prêmio, alguma iniciativa que você gostaria de dar destaque que foi premiada na última edição? O prêmio que você comentou aí né, já teve 13 edições, a gente está entrando esse ano logo mais, aí abrindo as inscrições para a 14ª edição do prêmio. Ele acontece desde 2012. Foi o primeiro prêmio de sustentabilidade a ser reconhecido pela Organização Mundial do Turismo dentro do gênero. É um prêmio que tem o apoio da ONU Turismo, da Embratur, do Ministério do Turismo. É reconhecido aí referência no setor hoje aqui no Brasil. É um prêmio que não é voltado só para os destinos, na verdade é um prêmio aberto para todos os players do setor de turismo, e o nosso grande objetivo foi exatamente mapear quem está fazendo esse turismo sustentável, quem está fazendo um turismo com responsabilidade, com compromisso com o futuro, respeitando aí, né, os meios ambientes, os nossos recursos naturais, as comunidades. Ao longo dessas 12 edições, a gente já teve aí mais de 1.000 iniciativas inscritas, mais de 100 iniciativas vencedoras. Então, isso demonstra que a gente tem muitas coisas boas acontecendo hoje no turismo brasileiro, né? Então, não é que a gente está partindo de um zero quando a gente fala de sustentabilidade. Tem muito case bacana, a gente tem premiados das 5 regiões do Brasil. Legal. Então, é legal destacar isso, porque a gente fala, são realidades diferentes, né? São vários Brasis que a gente tem aqui dentro de realidades diferentes. Então, a gente tem iniciativas boas acontecendo em todas as regiões do Brasil, em quase todos os estados brasileiros já passaram pelo prêmio. E a tentativa que a gente faz com isso é, primeiro, dar visibilidade para quem está fazendo algo bacana, trazer isso para ser acessível para quem quer consumir um turismo bacana, ou para quem quer se inspirar, né, e ver quais são as boas práticas acontecendo, reconhecer, então, essas pessoas e transformar num grande repositório, porque o prêmio ele é multiplicador. Um dos dados que a gente tem do prêmio que é muito legal é que a maior parte das iniciativas inscritas, elas têm alta taxa de replicabilidade. Legal. Então, querendo ou não, ele acaba sendo ali um espaço de inspiração para quem às vezes quer fazer alguma coisa bacana, mas não sei por onde começar. Só entra lá, dentro da onde você atua, se é hotelaria, se é meio de transporte, se é destino, ver o que tem de boas práticas e se inspirar. Que bacana. O prêmio ele é referência, né, não só no Brasil, mas internacionalmente, né, igual você comentou, a ONU Turismo apoia essa iniciativa. Eu tenho a oportunidade também de acompanhar um prêmio já há diversos anos. E é o que você falou, né? São iniciativas que são referências, mas também elas podem ser replicadas em diversas outras situações, em diversas outras regiões. Bom, falando de turismo e mudanças climáticas, estão diretamente relacionadas. E o ano passado a gente teve a oportunidade de participar da COP30, aqui em Belém. Inclusive, a gente participou de um painel, né? A gente compartilhou um painel sobre descarbonização no turismo, do Ministério de Turismo, e nada melhor que você estar lá na prática, no dia a dia, participar da COP, vivenciar esse momento. E a COP é a Conferência do Clima para as Mudanças Climáticas. A gente está na sua teve a sua 30ª edição aqui no Brasil. E queria falar um pouquinho, queria ver com você o que você achou, quais das conversas de discussões globais que você viu relacionado ao tema de turismo que você achou interessante. Primeiro, foi muito bacana que a gente conseguiu ali, inclusive, participar
né, de forma conjunta ali em alguns painéis, acompanhar outras discussões e outras conversas ali, vivenciar um pouco da COP, foi minha primeira experiência ali de COP. E para a Braskem foi fundamental, entendendo o que estava acontecendo, essa discussão tão importante sobre mudança climática aqui no Brasil, né, em Belém, na nossa região amazônica, que a gente pudesse, de alguma forma, estar presente e vivenciar um pouco aí da COP, se aprofundar um pouco mais no tema. Acho que o primeiro ponto, assim, de destaque, que eu acho que é bacana a gente refletir, é que quando a gente olha principalmente para a COP30 e olhando até para a COP29, é que o setor de turismo de fato entrou na discussão, né? Acho que é importante trazer isso para quem não conhece, não acompanha muito de COP. O ano passado, em 29, na COP de Baku, foi a primeira vez que a gente teve um dia dedicado ao turismo dentro da agenda. Até então, o turismo não acontecia, eu estava de uma forma muito, muito paralela ali nas discussões. Então, ano passado houve isso. Esse ano a gente conseguiu ter um espaço físico presente durante toda a programação da COP ali do Ministério do Turismo. Então, de fato, o setor entrou na discussão, sentou na mesa. Obviamente que tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que o primeiro ponto a destacar é isso. O turismo teve lá na COP. A gente faz parte hoje da discussão. A gente passou a ser reconhecido aí de forma concreta dentro dessa agenda climática. E isso é uma virada importante, eu acho, que daqui para frente, para a gente olhar como setor, até porque é um setor que não pode estar esquecido. Eu costumo sempre falar que eu olho muito para o turismo quando a gente fala de crise climática a partir de 3 viés. Um é que a gente é parte do problema. Né? Acho que a gente não pode ignorar isso. O turismo é parte do problema. A nossa atividade, naturalmente, ela é uma atividade, e aí você mais do que eu vai poder contar, mas que gera aí pegada de carbono, né? Uma atividade que vai ter emissão, querendo ou não, a gente não tem como eliminar 100% da emissão. Tem aí números e uma responsabilidade grande nesse processo. Por outro lado, é um setor muito impactado com a crise climática, talvez um dos principais. A gente é um setor que está aí vivenciando, e nos últimos anos, de forma muito evidente, todos os desdobramentos dessa crise climática, seja com queimada, com chuva forte, com situações extremas aí de temperatura. E o terceiro ponto, e mais importante, eu acho que passa a ficar claro para a gente a partir da COP, é que se a gente é parte de um problema de um lado, do outro a gente é parte importante da solução, né? Da mesma forma, é uma atividade que naturalmente nos permite atuar de uma maneira muito efetiva na contribuição da melhoria, da transformação e da solução da crise climática. Legal. A gente viu na COP que o turismo ele foi protagonista em soluções para enfrentamento da crise climática. A própria Ana Antônio, né, a presidente da COP, ela comentou o turismo como uma das iniciativas, né, o turismo de base comunitária, para as pessoas atuarem frente às mudanças climáticas. Porque às vezes a gente pensa que na Conferência do Clima da ONU você vai discutir só iniciativas globais e não locais, e lá eles colocaram que a gente precisa começar com as iniciativas locais. E uma coisa que a gente debateu bastante nos painéis no Ministério do Turismo foi o turismo de base comunitária. E como ele traz diversos benefícios e a importância dele frente às mudanças climáticas. Por exemplo, você trabalhando o turismo de base comunitária, você está gerando emprego local, você está valorizando a cultura local, a alimentação da época da região. Então, um dos temas que a gente via na discussão pré-COP é qual que vai ser a alimentação da COP, né? E lá eles colocaram a importância da alimentação com os produtos da região. Então, um dos sucessos dentro da COP, você via nos pavilhões, era o sorvete. O sorvete com os frutos lá da região, típicos da região. Então, a COP acho que mostrou muito disso, da importância do turismo, e as pessoas foram ver na prática, né? A gente comentou de um projeto da Dona Nena, né, a filha do Cumbu, onde diversos chefes de Estado visitaram esse projeto, onde ela trabalha num local que é um local turístico. Ela trabalha o açaí, trabalha o cacau, trabalha o chocolate, trabalha diversas outras culturas, que ao mesmo tempo que o turista ele vai para visitar um local, ele tem uma experiência. E eu acho que esse turismo de experiência, a gente tem visto que cada vez mais as pessoas têm buscado, né? Não só visitar um local bonito, mas vivenciar, conhecer da cultura
E eu acho que a COP trouxe isso como importante. O turismo hoje, como você comentou, né, ele tem o seu impacto nas mudanças climáticas. A gente tem as viagens aéreas, tem o consumo de combustível, tem o deslocamento. Hoje ele representa em torno de 8% das emissões de gases de efeito estufa global. Porém, ele pode também trazer esse outro benefício, você gerando emprego local, consumindo alimentação da época da região. Então isso é muito importante. E a gente teve também uma surpresa, né? Um lançamento pré-COP. Então, antes da COP, a gente lançou, junto com a Brastoa, a primeira calculadora de emissões de carbono ligada ao turismo. Queria que você comentasse um pouquinho dessa ideia, né, que a gente teve há um ano atrás, mais ou menos, e como é que foi como é que você conversou internamente sobre essa calculadora? Para a gente é um projeto assim, que deixa a gente muito feliz, é um projeto que eu acho que é uma evolução até natural do processo. Acho que antes de falar disso é importante comentar que vocês são super parceiros nossos, né, nessa jornada e nesse compromisso da Brastoa, de olhar para a questão de compensação de carbono, de olhar a nossa pegada aí no planeta. Então a Ecaplan já é nosso parceiro aí há mais de década, aí de 2 décadas, na compensação dos nossos eventos. Vocês têm trabalhado com a gente para que todos os eventos da Brastoa aí, já há muitos anos, sejam eventos neutros. Em 2023, a gente se transformou numa entidade carbono neutro, né? E junto com vocês, a gente desenhou esse projeto. Acredito que aí é a primeira entidade do setor de turismo a ser uma entidade de carbono neutro. E aí, acho que o processo seguinte, a gente faz primeiro esse trabalho dentro de casa, né? Porque eu acho que para a gente até incentivar e trazer as pessoas para assumirem essa responsabilidade, é importante a gente ter essa coerência e estar fazendo. Então, a gente fez esse papel inicial, e uma vez que a gente estava com essa questão da compensação um pouco resolvida dentro de casa, estão sabendo que é uma entidade de carbono neutro, estamos trabalhando para isso, a gente entendeu que o passo seguinte era a gente trabalhar e trazer o setor para junto disso. As soluções que tem hoje de calculadora, quando a gente olha para a calculadora de carbono, a maioria delas normalmente faz o cálculo ali só do deslocamento aéreo, na sua maioria, e a gente que atua no turismo, né, e que conhece direitinho como que funciona uma viagem, todo o impacto que gera, a gente sabe que não é só isso, por mais que o aéreo seja o principal emissor hoje dentro do setor de turismo, mas quando a gente está falando de uma viagem, a gente está falando de todos os deslocamentos, e viajar não é só pegar um avião e chegar no destino. Depois que o cliente chega lá, normalmente ele vai usar uma van, vai usar um carro, vai usar um transporte local para fazer as atividades, para chegar no hotel, para fazer os seus passeios. Ele tem a hospedagem, que também gera, ele está lá consumindo, né, dentro do hotel, energia e tal. Então a gente jogou para vocês esse grande desafio de como que a gente poderia pensar numa calculadora que olhasse para a realidade do setor, que olhasse para a viagem, que fosse uma calculadora pensada para o turismo, uma calculadora 100% aberta, né, Fernanda? A gente não quis fazer uma calculadora fechada para a Brastoa, uma calculadora que está disponível aí para o setor. Então, qualquer pessoa pode entrar, fazer o seu cálculo. E o objetivo inicial da calculadora é de trazer, num primeiro momento, acho que esse conhecimento, né? Trazer aí a noção e a responsabilidade de entender, olha, eu viajei, o que isso gerou de impacto, qual que é a pegada de carbono que a minha viagem deixa. A gente sabe que medir não resolve tudo, mas também não medir impede que a gente avance, né, em qualquer sentido. Então, sem conhecimento, a gente não consegue aí evoluir para uma consciência e até para uma transformação e mudanças de hábitos. Então, a calculadora, depois você pode contar um pouquinho mais, mas ela é super simples de usar, são ali perguntas, em 3, 4 perguntas, passos. A gente consegue identificar, gerar ali o cálculo da pegada de carbono daquela viagem, e ao final, se a pessoa desejar dar um passo além, então além de conhecer e saber qual é a pegada que eu gerei, quiser já compensar, a calculadora já leva ela ali para um projeto certificado. Então a gente está falando de uma compensação aí com segurança, com credibilidade, para que ela possa compensar. E convidamos já todo mundo a entrar, agentes de viagens, viajantes, os nossos operadores estão ali na calculadora também, disponibilizando para todo o mercado. Legal, Mari. Então, essa calculadora, ela serve para todo o setor de turismo. Então, tanto os viajantes como as operadoras, as agências podem utilizar essa calculadora, que é gratuita. E ela é relativamente simples de você utilizar. Você pode colocar
seu destino, pode fazer suas viagens aéreas, seu deslocamento local. E o diferencial dela é que você consegue colocar inclusive a parte de hospedagem. Então é uma calculadora bem focada no setor de turismo. E se você é um associado da Brastoa, inclusive você tem essas informações detalhadas, né, por operadora. E também um painel, um dashboard que mostra todas as emissões, as pessoas que calcularam, então é uma iniciativa muito bacana. E como você comentou, o cálculo das emissões de carbono é a primeira iniciativa, então você conhecer as emissões de carbono. E às vezes a gente participa de algumas iniciativas e chega para o turista ou para o visitante e fala assim, você quer calcular seu impacto ambiental? As pessoas falam assim, como assim calcular meu impacto? Acabei de chegar. Como é que você veio, onde você está hospedado. Então, toda atividade é uma forma de impacto no meio ambiente e na calculadora você consegue mensurar esse impacto ambiental em quilos de CO2. Além de você conhecer esse impacto ambiental, você pode compensar esse impacto apoiando projetos ambientais certificados. Então, uma das iniciativas da Ecaplan é fazer essa curadoria dos projetos ambientais, que eles têm a certificação, a auditoria, eles têm um crédito de carbono e você faz essa compensação. E toda a compensação de carbono recebe um certificado. Além disso, na calculadora, para facilitar, às vezes se você está em grupos, você não precisa fazer para cada pessoa o cálculo, você pode colocar, foram 10 pessoas no meu grupo, e trabalhando em grupo você tem vans, você reduz o impacto ambiental. Então é uma iniciativa muito bacana que a Brastoa convidou a Ecaplan, né? Somos parceiros nessa iniciativa para a gente dar de presente para o setor de turismo. Acho que tudo começa com informação, né, Fernanda? A partir do momento que a gente toma conhecimento, né, e tem essa noção do impacto, eu acho que naturalmente ali você começa a mudar a sua forma de olhar, avaliar até suas escolhas de viagem, você começa a entender que você fala, de repente se eu estou num transporte coletivo, eu impacto menos, isso vai fazendo que a transformação aconteça, né? E linkando com o tema que a gente conversou sobre turismo de experiência, turismo comunitário, uma iniciativa que a gente começou aqui, está começando aqui em São Paulo, em parceria com vocês também, e a Secretaria de Turismo, trabalhar com um polo de ecoturismo aqui de São Paulo, para avaliar os projetos e mensurar os benefícios ambientais desses projetos. E futuramente, esses projetos serão certificados, auditados e terão crédito de carbono também. Então, a nossa ideia é cada vez mais o turista ele se comprometer com o destino e quando ele fizer a sua compensação de carbono, ele conseguir apoiar projetos locais. Tomara que esse projeto saia rápido, né, para as pessoas poderem apoiar. Bom, indo aqui para o nosso final, falar sobre futuro, né? O que você tem visto de iniciativas, né? Você acabou de voltar de Madrid, viu diversas iniciativas lá internacionais. O que você tem visto de turismo sustentável por aí? Acho que a primeira coisa quando a gente olha para o futuro, e acho que vale até um parênteses antes, quando a gente fala de futuro, automaticamente a gente também está falando de presente, porque o que vai definir esse turismo do futuro é as decisões, os caminhos e até as omissões que a gente toma no dia de hoje. Então, o turismo que a gente está fazendo hoje é o que vai definir esse turismo do futuro. Então, acho que o primeiro ponto que fica muito claro do que a gente já vem acompanhando, a gente acabou de voltar aí, né, de um evento internacional, olhando para como a sustentabilidade aí está sendo colocada, é que quando a gente fala de sustentabilidade, não é nicho, não é segmento, não é tendência, a gente está falando de um modelo de negócio, de uma transição que precisa ser feita, não é mais uma alternativa, né? Um turismo do futuro passa aí por mais responsabilidade, por mais compromisso, por mais inteligência para a gente gerir aí todos os recursos, a forma que a gente planeja, a forma como a gente opera e a forma como a gente consome viagens. E aí a gente está falando, inclusive, de todo mundo se envolver nesse processo, né? No nosso papel aqui, que representamos operadores, é quem está desenvolvendo esses roteiros, quem está operando, é o destino que está recebendo e é também o viajante que está ali consumindo e fazendo a viagem acontecer. Então, a gente está falando aqui de decisões e ações que a gente está tomando hoje. Então, é uma calculadora, é esse projeto novo que vai mudar completamente aí o caminhar aí desse futuro do turismo, ou turismo do futuro, né, do que a gente vai estar fazendo amanhã. Então, a gente vê muita coisa que já está se desenhando, o próprio prêmio que a gente conversou aqui, eu acho que mostra que já tem muita coisa nesse caminho, já tem muita coisa acontecendo, e o que a gente precisa trabalhar, e acho que esses projetos, a calculadora, esse projeto aqui com
com a cidade de São Paulo, é como que a gente faz com que isso aconteça de uma forma mais acelerada e com escala, porque a sustentabilidade ela não pode ser uma exceção ou uma escolha voluntária, uma escolha individual de alguns, ela tem que ser a regra do negócio, né? Acho que esse é um olhar aí que a gente tem e quando a gente fala que de um turismo que tem que ser medido, que tem que ser gerido com mais responsabilidade, aí, com metas, com indicadores, com decisão, com governança, com gestão e com envolvimento aí de todos os players. Então, o Brasil é um país que tem um potencial enorme, inclusive para ser protagonista dessa agenda e dessa pauta. A gente viu isso lá na COP, mas o que é importante deixar claro é que só o potencial não é garantia. O que a gente precisa de fato é agir, é transformar a forma de fazer e é colocar aí na gestão, nas decisões do dia a dia, das mais simples às mais complexas, e entender que é um modelo de negócio e que não existe uma outra alternativa, né? Eu posso ser sustentável, não posso? Não. Até para garantia de existência do nosso negócio. Eu costumo falar que se não é pelo amor, é pela dor que a gente vai ter que ser responsável e sustentável com o turismo. Então, se a gente está falando de um negócio que a gente quer que daqui a 10, 20, 30 anos a gente esteja aqui ainda fazendo turismo, vendendo turismo, operando turismo e as pessoas viajando, a gente precisa garantir que esses recursos vão existir lá na frente. Então, até para a existência do negócio, o turismo tem que ser sustentável e responsável. Não tem alternativa, não tem plano B, né? Legal, Mari. Obrigado pela conversa, obrigado por compartilhar as suas experiências e também pela parceria de todos esses anos da Abrastoa e do Ecaplan. Bom, e você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela escuta. Se esse episódio fez sentido para você, acompanhe as outras iniciativas do Descomplicando, onde tratamos temas como sustentabilidade, clima e estratégia.